como é que hoje nós podemos vivenciar essa cultura do reino em nossas vidas? Quais são os passos de quem está nos assistindo agora para essa pessoa chegar e falar: beleza, eu entendi, né? Fez sentido para mim, mas como é que eu posso mergulhar nessa cultura e viver essa cultura? Beleza, vamos lá. Ainda um caminho para a gente construir de entendimento, porque quando a gente fala de cultura, o termo que se aproxima na Bíblia à palavra cultura, no Novo Testamento especialmente, é o termo mundo, né, que o apóstolo Paulo vai usar lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis com este mundo. Em 1 João 2 também existe a questão de não ameis o mundo. Esse mundo aqui seria esse conjunto, Sistema. esse sistema, esse cosmos, Tiago diz que é amigo do mundo. é inimigo de Deus. Então, é como se a cultura terrena ela fosse, ela fosse rival da cultura do reino em todo o tempo. E esse é o grande desafio da igreja. Né? A sua pergunta ela trouxe a aplicação, né, para o dia a dia. O que nós podemos fazer agora com esse entendimento? E é uma pergunta que a gente tem buscado responder já há muito tempo e não tem conseguido na prática como igreja. Como dialogar com a cultura sem ser contaminado pela cultura, né? Sem se deixar ser influenciado, mas também influenciando. Né? Então, por exemplo, eu gosto do termo contracultura quando a gente fala de reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é uma contracultura. Só que ele é uma contracultura é, ali à risca da palavra. Porque uma contracultura ela tende a sobrepor a cultura até que essa outra cultura deixe de existir. E essa nunca foi a ideia. Você vê isso pela vida de Jesus. Jesus ele se tornou ser humano, né? Ele se tornou homem, veio habitar, né? A nascer de um ventre de uma mulher Uhum. para crescer no meio da cultura. Ele cresceu no meio de Jerusalém, ele cresceu naquele lugar ali para poder aprender o idioma, para poder aprender os costumes do povo e conseguir comunicar assuntos do reino numa linguagem compreensível. Por isso que ele usava parábolas. E a parábola aqui é um termo-chave que eu gosto de falar quando a gente fala sobre cultura do reino, porque quando Jesus usava parábolas, ele estava usando um artifício didático ali muito interessante, que é são metáforas, né, claro, mas é uma metáfora mais comprida, né, uma narrativa, E que tem a ver com a realidade. que tem a ver com a realidade. Uma parábola geralmente não é uma invenção. Exatamente. E até uma aplicação. Ela te Isso. traz para refletir, ela te traz para um momento de introspecção ali, para você repensar, para revisitar alguns A conceitos. parábola ela tem fim em si mesmo de educação. Esse é o fim, O fim dela é essa é a educativo. finalidade. Ela é didática. Ela vai Didático. te ensinar. Então, quando Cristo ele falava, o reino dos céus é semelhante a, ele sabia o público, a audiência que estava ali. Então, ele conhecia que muitos agricultores, por exemplo, estariam ali. Ele falava, o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear, etc. etc. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava traduzindo, porque toda tradição requer uma tradução. Porque a tradição do reino dos céus, que era isso que Jesus veio trazer, ela precisava ser traduzida para aquele povo. Uma linguagem que se fizesse entendida. Sabe quando você, adulto, vai falar com uma criança que você tem que baixar para falar no nível dela, para que você, né? Foi isso que Jesus fazia com as parábolas. Ele baixava para poder falar no mesmo nível. Só que ele estava falando de assuntos eternos. Ele estava falando de assuntos celestiais. Ele estava falando, pô, você vai ler Mateus 5, você vai ver as bem-aventuranças, cara. Como que isso vai entrar na cabeça de um judeu daquela época que odiava os samaritanos, que odiava o povo judeu, que era um povo oprimido, que tinha muito rancor, e que você vai falar de bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os humildes. Como? Esse é um assunto, porque o reino dos céus ele carrega esse peso de uma cultura superior e que confronta, ofende a nossa concepção de cultura e de valores e de princípios. Então, quando ele trazia isso, ele precisava traduzir. E de que forma que ele traduzia? Usava parábolas para se fazer entendível, para se fazer compreensível. E, de certa forma, se você pega cada extrato de uma parábola daquela, por exemplo, se eu transformo uma daquelas parábolas hoje num filme,
eu estou usando o artifício da cultura, que é uma narrativa, para poder ensinar, para poder formatar a identidade, porque a formatação de identidade é o alvo principal de qualquer cultura.